Uma palavra que queimou muito meu coração, falou muito no meu próprio coração, que eu quero compartilhar com vocês, ok? Então, antes ela falou primeiro comigo. 1 Reis, capítulo 10, o versículo 13. 1 Reis, capítulo 10, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Meu Deus do céu. Tudo quanto ela desejou e pediu. Afora, tudo que lhe deu por sua generosidade real. Assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Eu vou ler mais uma vez. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real, assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, meu Deus, por essa grande festa, por essa grande conquista, por esse grande legado que nós temos dos nossos pais espirituais. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E nós clamamos nessa noite que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Ó Deus, nos levantamos como igreja nessa noite contra toda arma forjada do nosso inimigo. Declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que toda língua que se levantar em juízo contra nós, o Senhor a condenará. Em nome de Jesus, Senhor, que nós estejamos completamente livres para receber essa palavra, para ela nos transformar por dentro, em nome de Jesus, amém? Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, então olha só, queridos, muito forte isso. Então o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu. Nós estamos falando do homem mais rico do mundo, muito poderoso, o rei Salomão. Agora imagina, tudo que essa mulher desejou e pediu. Imagina, tem alguém aqui que tem assim um desejo, um pedido para fazer para o rei hoje? Deixa eu ver. Só quem tem um pedido. Imagina que o seu pedido, o seu desejo, o rei Jesus realiza para você. Mas não somente isso, fala que além dele ter dado tudo o que ela desejou e pediu, ele deu para ela o que ela nem pediu. Só por causa da generosidade dele, ele resolveu dar para ela. Então, muito forte isso. Ela foi muito, então, abençoada. Agora, o que é que eu quero conversar com vocês hoje à noite? O que aconteceu? O que aconteceu? Parece que ela agradou muito o rei Salomão. O que ela fez? Quais foram as atitudes dela? E é interessante que Jesus conta essa história, né? E ele fala assim, olha o que Jesus fala, lá em Mateus 12, 42. A rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E ele disse, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. O que é que ele está dizendo? Olha, as atitudes dessa mulher agradaram o rei Salomão. E ele deu tudo para ela o que ela pediu e desejou. E deu também o que ela nem pediu. E ele está falando assim, vocês deveriam também agradar a mim, o rei, não é? O rei dos reis, o senhor dos senhores. Então o que é que eu quero conversar com vocês hoje à noite? Atitudes que agradam o coração do rei. Quem está pronto para receber? Não é? 3 atitudes só dessa mulher para com o rei Salomão, que Jesus está falando assim, vocês deveriam então praticar essas coisas comigo. Aqui está quem é maior do que o rei Salomão, quem é mais sábio do que o rei Salomão. Então, as atitudes que agradam o coração do rei. Então, a primeira atitude dessa mulher, muito tremendo, diga comigo, desejo ardente por conhecê-lo. Grita aí. Mais uma vez, qual que é a primeira atitude dela para com o rei Salomão? Um desejo ardente por conhecê-lo. Olha o que diz 1 Reis 10, 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, ou seja, o que é que o Senhor estava fazendo através da vida do Salomão, veio prová-lo com perguntas difíceis. Então, irmãos, ela veio de muito longe. Essa viagem da Etiópia para Israel demorava aproximadamente 2 meses, eram 2.000 quilômetros aproximadamente,
E ela demorava aproximadamente 2 meses, né? Sem carro, sem... Imagina como que ela veio, com uma grande comitiva ela veio. Demorou 2 meses essa viagem. Ela veio, a Bíblia diz, para prová-lo com perguntas difíceis. Sabe, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quer agradar o rei? Quantos aqui querem agradar o rei? Nós precisamos aprender a colocar os nossos problemas, as nossas questões, né? Fala que ela veio prová-lo com perguntas difíceis. As nossas perguntas e confrontar com a palavra de Deus. Às vezes a gente está passando uma dificuldade na nossa vida, a gente pede um monte de conselho, beleza, pode pedir conselho, não tem nenhum problema. Mas, irmãos, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos, na verdade, buscar a palavra, nós deveríamos ter um relacionamento com a Bíblia, todos os dias. Sabe, aprender realmente a conhecer Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então quando a gente tem assim as nossas questões, e a gente traz as nossas questões para confrontar com a palavra de Deus, Ele se agrada. Quem está comigo aqui? Entende? Então a primeira coisa que ela faz, ela quer muito conhecê-lo. Ela vem de muito longe. A Bíblia diz que não houve nada profundo demais que Ele não pudesse explicar. Irmão, não tem nada profundo demais que a palavra não responda para você. Amém, queridos? Não tem nada profundo demais que a palavra não responda para você. Ali na parábola do semeador, fala que o semeador começa a semear as sementes, que na verdade é a palavra, e uma parte caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram. A outra parte caiu no solo rochoso. A planta cresceu, mas como o solo era muito duro, muito seco, ela morreu. E uma parte caiu entre espinhos. Os espinheiros cresceram e sufocaram, né, a planta. Só uma parte caiu numa terra boa. E olha o que a Bíblia diz. Aqui, Jesus está contando isso. Ele diz que aqui caiu na terra boa. Lucas 8,15. São os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Diga, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Irmãos, nós precisamos, esse novo ano, tomar uma decisão de termos um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Quem está comigo aqui? Então ela veio de muito longe, porque ela queria conhecê-lo. Ela tinha um desejo ardente no coração dele, eu quero conhecê-lo. Então, irmão, você não vai conhecer Jesus através de uma outra pessoa só, não é? Sabe, se eu quiser conhecer uma pessoa, imagina eu querendo conhecer a Meila, a minha esposa, há alguns anos atrás, e aí eu conversando com uma amiga da Meila o tempo todo. Me diz como ela é e tal. Sabe, se eu posso ir lá com ela, não é? E conhecê-la pessoalmente. Irmãos, nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos ter esse desejo ardente de conhecer Jesus. E isso está na sua palavra. Amém? Um relacionamento responsável com a palavra. A segunda coisa que essa mulher fez, que agradou demais o rei Salomão. Diga comigo assim, ao conhecê-lo, ele se apaixonou. Amém? Então a primeira coisa qual que é? O que ela queria muito? Ela queria conhecê-lo. Um desejo ardente por conhecê-lo. Por isso que ela atravessou o mundo para ir lá, não é? Para conhecer o rei Salomão, para prová-lo com perguntas difíceis. Agora, quando ela conheceu o rei Salomão, o que aconteceu? Ela se apaixonou, é a segunda coisa. Olha o que diz aí 1 Reis 10, o versículo 6. Ela disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Irmãos, se você conhecer Jesus pela palavra, você vai se apaixonar por Ele. Amém, querido? Jesus não é uma religião, não é uma igreja que você vai frequentar, não é só isso. Não é só isso. Se você realmente, eu tomo uma decisão, eu vou conhecer o meu rei pela palavra. Eu não vou mais justificar, não é essa coisa de, eu não gosto de ler. Mentira do diabo, não é? É a mesma coisa a pessoa que diz assim mesmo, eu não gosto de fazer exercício. Irmão, ninguém gosta, mas a gente vai lá e faz, não é verdade? Não é? E o exercício está para o corpo, como a leitura está para a mente. Nós precisamos conhecer Jesus pela palavra. Agora, se você conhecê-lo,
eu te garanto, você vai se apaixonar por ele. Não tem jeito de você não se apaixonar por ele. Amém? A Bíblia diz que, olha só, a Bíblia diz que ela não cria nas palavras que ela ouviu, até que ela veio e viu com os seus próprios olhos. Aí ela se apaixonou. E a Bíblia fala que ela viu. O que ela viu? Ela viu a sabedoria dele. Ela viu a casa dele. Isso fala sobre a igreja. Ela viu a comida que ele servia na mesa. Isso fala sobre a palavra. Ela viu o serviço dos seus criados e os trajes deles e os seus copeiros. Isso fala do testemunho da igreja. E ela viu o holocausto que se oferecia na casa do Senhor. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que ela ficou fora de si. Irmãos, ela ficou perdidamente apaixonada pelo rei Salomão. Entende o que eu estou falando? Então, quando a gente realmente conhece ele, não tem como a gente não se apaixonar. Olha o que ela vai declarar em 1 Reis 10, 8. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Glória a Deus. Ela disse, não me contaram nem a metade. Então, irmãos, como não se apaixonar pelo Rei Jesus que fez tanto por nós? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Como que a gente não vai se apaixonar por ele? A Bíblia diz que nós estávamos perdidos nos nossos pecados e delitos. A Bíblia diz que ele se fez pecado no nosso lugar para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Como não se apaixonar por ele, irmãos? Como não se apaixonar por ele? Aquela mulher, né, que quebra o vaso de alabastro, que é a irmã do Lázaro. Irmãos, ela estava tão grata, que ela quebrou o vaso de alabastro, tinha um perfume lá muito caro, não é? Que ela guardava desde a infância para a noite de núpcias dela. Ela estava tão grata pelo que o rei fez com o irmão dela, que ela derramou aquele perfume em cima dele. O Simão, o dono da casa, disse a si mesmo, se ele conhecesse quem era essa mulher, ele não receberia isso. O Judas que estava lá disse, meu Deus, que desperdício de dinheiro que foi feito. Aí Jesus fala assim, gente, quem muito foi perdoado, muito amou. Quem está comigo aqui? Quantos aqui entendem que foram muito perdoados? Irmão, nós estávamos perdidos, condenados à morte eterna. Ele se fez pecado no nosso lugar e pagou a nossa conta, e agora nós estamos livres. Quem entende isso? Quem entende isso? Irmãos, nós temos que ser apaixonados por Jesus. Quem quer agradar o rei aqui? O que é que nós temos que fazer em primeiro lugar? Conhecê-lo pela sua palavra. Em segundo lugar, o que é que vai acontecer quando a gente conhecer Jesus? A gente vai se apaixonar. Aí eu vou terminar aqui. A terceira coisa que a rainha de Sabá fez, que honrou muito o rei Salomão. Diga comigo assim, ela honrou o rei. Grita aí, ela honrou o rei com o seu melhor. Olha o que diz aí, 1 Reis 10, 10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro. Quanto? Você sabe o que é 120 talentos de ouro? 4,7 toneladas de ouro. Foi a ofertinha da viúva da rainha de Sabá. Olha só. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Irmãos, essa mulher deu a maior oferta que o rei Salomão já recebeu. Quem está me entendendo? Fala que nunca mais ele recebeu uma oferta como essa. Eu fiz uma conta, 20 talentos de ouro, né, como eu te falei, né, 120 talentos de ouro, são 4.753 quilos, ou seja, 4,7 toneladas. Irmão, essa doida deu 4,7 toneladas de ouro de oferta. Agora, uma conta básica, 1 quilo de ouro, quantos gramas são? 1.000, não é? 1.000. E quanto que é uma tonelada em gramas? Quanto que é? 1 milhão de gramas. Irmãos, ou seja, se o ouro hoje vale R$320 aproximadamente, 320 vezes 1 milhão é fácil. Quanto que ela deu, né? Só uma tonelada, quanto que é? 320 milhões.
Mas ela não deu 1 tonelada, ela deu 4,7. Vai dar mais de 1 bilhão que essa mulher deu para o rei Salomão, não é? E Jesus fala assim, olha, aqui está quem é maior do que o rei Salomão, não é? Muito forte isso, irmãos, muito forte. Ninguém nunca tinha dado uma oferta dessa e nunca mais deu. Foi a maior oferta que ele recebeu. Por que ela deu essa oferta? Por causa da revelação de quem ele era. Ela viu muita sabedoria, olha só, ele é muito sábio. Ela se admirou com a comida que ele servia. Ela se admirou com os servos dele, com a casa dele. Ficou fora de si. E nós, irmãos? E nós? Não é quando a gente vê o que Jesus tem feito na vida das pessoas, a gente deveria ficar assim, como essa mulher ficou, não é? Como essa mulher ficou. Então, o que nós, hoje é a festa das primícias, né? Então, a primícia é uma mensagem que nós damos para Deus a respeito do que Ele representa para nós. Quem está comigo aqui? Não é? Então ela não chegou ali para receber alguma coisa do Salomão. Ela chegou ali, ela já foi com a cabeça, ela já levou aquela quantidade de ouro. Ela não tinha recebido absolutamente nada. Ela não estava fazendo uma barganha com o rei Salomão. Ela disse, eu quero chegar lá e se realmente for tudo isso, eu vou abençoar ele. Ela só queria abençoá-lo. Mas a Bíblia diz que o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu pela sua generosidade real. Ou seja, irmãos, ela recebeu mais do que ela deu. Quem está comigo? Seria possível, isso sim, ele era o homem mais rico do mundo. A Etiópia era o segundo país mais rico do mundo na época do rei Salomão, não é? Foi de grande para grande ali. Mas ela achava que ela ia vencer o rei Salomão, que ela ia impressionar o rei Salomão. O Salomão deu mais para ela do que ela deu para o rei Salomão. Muito forte, sabe? A lei da semeadura se cumpriu sem que ela buscasse isso. Provérbios 3:9 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, querido? Não tem jeito, irmãos. Quando nós investimos no reino, no rei, isso volta para nós, né? O Elias chegou ali com a viúva de Serepta, que estava para morrer de fome, e aí ele disse para ela, olha, faça, o que é que você tem? Eu só tenho um pouquinho de farinha e eu tenho um pouquinho de azeite. Ele disse, então você faça primeiro para mim um bolinho. Pensa bem, irmãos, ela só tem um pouquinho para ela e para o filho dela. Mas o profeta desafia ela dá o seu melhor para Deus. Quem está comigo? E ela faz isso, e a Bíblia diz que, olha a lei da semeadura, a Bíblia diz que a farinha nunca mais faltou, e nem o azeite nunca mais faltou. Um grande milagre financeiro ali, não é? Aquela mulher do vaso de alabastro, ela derrama o perfume, e a Bíblia diz que enquanto o evangelho for pregado, o nome dela será lembrado por todas as gerações. Quem está comigo aqui? Não é? Aí eu quero terminar contando um testemunho que eu ouvi essa semana passada. Um cara que eu gosto demais dele, o pastor Hernandes Dias Lopes. Quem conhece o pastor Hernandes Dias Lopes? Gosto demais dele. E ele contou uma história que inclusive eu estava na academia e escondendo para ninguém ver que eu estava chorando com a história dele, né? E uma história real, ele estava contando o que aconteceu na Igreja Batista Missionária de Itaporanga, no sertão da Paraíba. Eu até anotei para não contar nada exagerado ou menos, né? Então, essa igreja é uma igreja pequena ali no sertão da Paraíba, e eles tinham um programa de rádio, e só que aquela região toda ali tinha 40 mil pessoas aproximadamente, pensa, quase o tamanho de Paraíso, não é? Então, puxa vida, o programa atingia essas pessoas ali de toda aquela região ali, né, do sertão da Paraíba, só que eles não estavam conseguindo pagar a prestação, não estavam conseguindo pagar a rádio. Então, a emissora foi lá na igreja, já estava atrasado 3 meses, e foi lá com eles, olha, é o seguinte, vocês já quebraram o contrato, não é? Então nós vamos dar só essa semana para vocês, se vocês não pagarem, nós vamos interromper o programa. Aí o pastor vai lá na igreja e faz um desafio para a igreja, né? E fala a história toda, conta a história, fala da dificuldade, e desafia a igreja, uma igreja muito pobre e tal. E aí, quando um casal, né, até o nome dele, o pastor Hernandes fala, que é o seu Tota e a dona Lourdes,
Eles saíram da igreja, foram andando para a fazenda onde eles trabalhavam como meeiros, né? Ou seja, não era deles a fazendinha ali, um pedaço de terra que eles plantavam e dividia com o dono. Um casal pobre. Eles estavam voltando então ali para aquele sítio, melhor dizendo. E aí a dona Lourdes falou para o seu Tota assim: Tota, a gente tem que ajudar a rádio. A gente não pode deixar esse programa acabar. Está abençoando muita gente, vamos ajudar. O Tota disse assim: mas como que a gente vai ajudar? A gente não tem dinheiro. Ela disse: não, mas a gente tem que dar o nosso melhor. Nós temos que dar o nosso melhor. Mas o que é o nosso melhor? Aí ela falou: o galo. O nosso galo, o reprodutor. Né? E aí, mas sem o galo acabou, né, o galinheiro, acabou. Não, mas é o nosso melhor, nós vamos dar esse nosso galo. E aí diz que no outro dia o seu Tota chegou lá, baita de um galo na casa pastoral. Aí diz que o pastor ficou assim: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Pensou em vender o galo, mas não ia resolver o problema dele. Pensou em rifar o galo, mas ele disse: não, rifa não é de Deus. Aí diz que não sabia o que fazer com o galo, e um jovem da igreja falou assim: por que vocês não colocam essa história na internet? Na internet, porque é uma história muito interessante. E aí alguém realmente colocou lá na internet, e o pastor Jeremias Pereira, da 8ª igreja de BH, da 8ª igreja presbiteriana de BH, assistiu ali, viu, né, sei lá, em algum lugar, tomou conhecimento da história. Ele ficou tão compadecido daquela igreja e daquelas pessoas que ele desafiou numa igreja rica como essa nossa, diga glória a Deus. Ele fez um desafio financeiro: não, pessoal, nós vamos resolver esse negócio lá, nós vamos juntar aqui uma oferta e nós vamos pagar 2 anos de rádio lá, porque isso tocou demais meu coração. Irmão, rapidinho os irmãos fizeram uma oferta lá e mandaram o dinheiro para lá, 2 anos de rádio, resolveram o problema lá. Não é só que essa conversa, essa história foi rolando, não é? E o pastor Jeremias, pregando no Canadá, contou essa história. E lá no Canadá, o pessoal falou assim: rapaz, mas que história linda, que coisa mais linda, que coisa emocionante. E falaram assim: qual que é o sonho, né, da dona Lourdes, do seu Tota? A gente queria abençoar eles. Ela não tem nem geladeira, nem fogão, essas coisas, e ela gostaria de ter. E vamos comprar então. E aí compraram para a dona Lourdes. Irmãos, essa história foi parar na revista, uma das maiores revistas cristãs do mundo, a Christian Today, não é? E essa história foi contada lá. E aí, irmãos, várias ofertas começaram a chegar para a dona Lourdes e para o seu Tota. Alguém falou assim: não, ela é meeira lá, eles são meeiros lá, nós queremos comprar o sítio. Queremos comprar o sítio e entregar o sítio para eles. Irmãos, eles foram lá e compraram o sítio. Outra igreja falou assim: não, nós queremos investir na terra, vamos mandar lá o agrônomo lá, vamos revirar essa terra, vamos melhorar essa terra, vamos irrigar essa terra e tal. Irmãos, aí o pastor Jeremias contando essas histórias todas, lá nos Estados Unidos, ele estava pregando em Nova York, e alguém falou assim mesmo: e a casinha dela, como está agora? Ela é dona da terra, ela tá, mas nós queremos dar uma casa para ela. E fizeram uma baita de uma mansão para a dona Lourdes e para o seu Tota. Irmão, um galo. Tudo começou com um galo, mas era o melhor daquele casal. Sabe, irmãos, hoje, por isso que eu te falei que essa história e essa palavra mexeu muito comigo. Porque nós estamos começando um novo ano. O que realmente Jesus significa para nós, né, irmãos? Porque essa mulher veio dos confins da terra e trouxe a maior oferta que o Salomão já havia recebido. Pensa, essa mulher nem era ali da religião, nem era ali de Israel, porque eu acho que não tinha ninguém ali em Israel que reconhecesse o seu próprio rei, não é? E às vezes, né, a gente fala: não, eu amo Jesus e tal. Mas sinceramente, irmão, na hora de colocar a mão no bolso, para a gente abençoar o reino, tudo que vocês viram aqui, né? Essa chácara, eu estava lembrando com a Meila, eu estou lá na chácara, inclusive hospedado lá, e eu lembrei quando a gente chegou ali, né? E eu perguntei
para um irmão da igreja: puxa vida, a gente não tem uma chácara, eu gostaria de ter uma chácara para a gente fazer umas reuniões lá. O irmão disse: não, tem uma chácara lá não sei aonde que foi doado pelo seu Jair, mas já tomaram posse lá, já invadiram a nossa... Sério? Mas eu quero ver essa chácara. Só mato lá, irmãos, a chácara, só mato. Quando eu descobri que os documentos estavam tudo em dia e que a chácara era nossa legalmente, eu lembro que tinha o Gilberto Emerick aqui, que era da polícia militar. Falei: Emerick, eu vou cercar aquela chácara lá. Rapaz, os caras lá são perigosos, lá, os vizinhos lá que já tomaram posse lá, eles são muito violentos. Mas, rapaz, não custa nada, vamos lá. Irmãos, a gente cercou, aí os caras lá e ameaçando a gente, e não sei o quê. Eu estava apavorado, mas eu estava lá, enfrentando. Né? Sabe, mas irmãos, tudo que foi construído lá é porque pessoas investiram financeiramente. Quem está me entendendo? Tudo que foi construído aqui, pessoas colocaram a mão no bolso. As igrejas que estão se multiplicando daqui, né, lá de Luzimangues, construímos uma mega igreja lá em Luzimangues, irmãos. Vocês são culpados disso, não é? Então, hoje é o dia das primícias. O que realmente Jesus, o Rei, representa para você? Amém? O que ele representa para você? Então, sabe, a oferta de primícia é uma mensagem que nós damos para Deus a respeito do lugar que Ele ocupa no nosso coração. Não é? Então, eu quero chamar o pastor Willy agora. O pastor Willy vai orar pela primícia, pela oferta de primícia. Quero que você fique em pé no seu lugar. Hoje é um presente para o Rei Jesus, irmãos. Um presente para o Rei Jesus. Imagina você dando um presente para o governador, né? Puxa vida, um presente para o governador vai ser um presentaço, hein? E para o seu rei, e para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem está comigo aqui? Lá em Malaquias 1,6, fala assim, né? Que Deus fala assim, Jesus fala, ou melhor, Deus fala assim para o povo, fala assim: se eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor de vocês, onde que está o respeito para comigo? Aí eles falam assim: mas Senhor, em que nós te desonramos? Depois você confere lá na sua Bíblia. Em que nós te desonramos, Senhor? Aí ele fala assim mesmo: quando vocês trazem os animais cegos, ou seja, aquele animal que não vale mais nada, aquele animal doente para vocês trazerem como ele oferta. Aquele animal doente vocês trazem para ofertar, vocês estão me desonrando. Aí ele fala assim mesmo: por que vocês não dão esse animal cego, que tem pouco valor para vocês, para o governador de vocês? E veja se o governador de vocês vai gostar da oferta de vocês. Já pensou? Não, irmãos. Hoje nós vamos... Eu até falei para o pastor Willy, graças a Deus que eu não sou mais o pastor dessa igreja, né? Porque eu estou livre para dizer assim: irmãos, nós vamos fazer a maior oferta de primícias da história dessa igreja hoje. Não é? Porque quando eu li essa história da rainha de Sabá, fala que nunca mais ninguém deu uma oferta dessa. Irmãos, que você seja uma rainha de Sabá hoje. Sério. Que nunca mais apareça um doido que deu uma oferta como a sua hoje. Amém? Amém? 4,7 toneladas de ouro. Então eu quero que o pastor Willy ore. Eu falei para ele orar, porque, olha só o que eu vou te falar. Jeremias 2,3 diz assim: olha, Israel era consagrado ao Senhor, era a primícia da sua colheita. Coloca para mim aqui, Patrick, esse versículo. Legal. Vamos ler esse versículo comigo, todo mundo? Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, ou seja, a primícia. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava. Irmão, quem come a primícia é culpado, porque a primícia é do Senhor. Quem está me entendendo? A primícia não é nossa, é do Senhor. Amém? Então por isso eu quero que o pastor Willy ore contra todo espírito de avareza, sabe, irmãos? Todo espírito de avareza caia por terra em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. O pastor Willy, como a maior autoridade espiritual dessa igreja, vai orar, vai libertar você, para você hoje honrar o Rei, agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com o seu melhor, com o seu melhor, com o seu melhor, em nome de Jesus.